Amados, estamos nesse mês meditando sobre este tema, Ele e eu, uma vida de intimidade com o Senhor. A ideia é justamente refletirmos sobre a nossa espiritualidade, a nossa fé, né? A maneira como experimentamos e vivenciamos o nosso cristianismo, porque como nós vimos, né, a nossa fé, ela é muito mais que um conjunto de regras que eu preciso obedecer, ela é muito mais que um ritual que eu preciso cumprir, ela é muito mais que um tipo de instituição que eu preciso pertencer, mas a nossa fé cristã, ela está enraizada, embasada, radicada num relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Por isso que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, essa nossa intimidade na caminhada com o Senhor Jesus, deve sempre ser a base de sustento da nossa fé e da maneira como nós experimentamos o cristianismo. Então, nós conversamos aí sobre esses temas aí, relacionamento versus o ritual, né? Conversamos sobre isso. Conversamos também sobre a devoção e o anonimato, como a experiência da fé ela deve ser vivida primeiramente no íntimo, né? Sem a preocupação com a plateia. E hoje nós vamos conversar sobre o espiritual versus o espiritualoide, né? Como é essa experiência do espiritual versus o espiritualoide. Essa palavra espiritualoide, né, se você for procurar no dicionário, ela não existe ainda, né? Capaz que em algum tempo ela passe a existir. É uma palavra mais moderna aí, né? Que foi criada aí, justamente para tentar refletir um pouco sobre a experiência cristã nos dias atuais, né? Sobre como essa questão, né, do espiritualoide, ela tem se tornado cada vez mais presente na realidade de algumas pessoas. Eu até fiz aqui um contraponto aí para a gente pensar um pouco sobre o que é o espiritual. O espiritual é o cristão que reconhece, cultiva a sua fé em diálogo com a sua responsabilidade e atento à lei do retorno. Esse é o espiritual, né? Ele reconhece, ele cultiva, ele entende toda essa questão do universo espiritual, de como a espiritualidade é definitivamente importante para a vida. No entanto, esse cristão também reconhece a sua responsabilidade e ele entende que existe uma terceira lei de Newton aí, que existe uma lei da semeadura, né? O que eu planto, eu acabo colhendo, né? É a lei do retorno. O espiritualoide, ele também é um cristão que reconhece e cultiva a sua fé, mas que usa a fé como pretexto para a irresponsabilidade. E quando sofre as consequências de escolhas ruins, atribui tais consequências ao diabo. Então esse é o espiritualoide. É aquele sujeito que preserva, cultiva, desenvolve a sua fé, mas que acaba avançando um pouco o sinal e utilizando às vezes, em nome da fé, né, uma irresponsabilidade adolescente, né, uma irresponsabilidade com relação à sua própria vida, né, em termos de relacionamentos, em termos de vida financeira, em termos de experiências mais diversas. E na maioria das vezes, quando ela acaba colhendo os frutos dessas suas escolhas ruins, a culpa é do diabo, né? O diabo fez isso comigo, né? Então, esse é o espiritualoide, tá certo, amados? Então, esses dois contrapontos aí que estão presentes na experiência cristã hoje em dia. Muitas pessoas hoje, elas vivem diversas experiências e cultivam diversas práticas, e essas experiências e essas práticas acabam que muitas vezes não surtindo um efeito de grandes transformações em sua vida. Pelo contrário, a gente encontra hoje pessoas extremamente espirituais, pessoas extremamente místicas,
que tem, né, desenvolvem dons e talentos perfeitos, mas que erram brutalmente, né? Nas coisas mais simples, às vezes, né? Na questão do trato com o outro, né? É aquele mesmo espiritual que louva a Deus e fala em línguas estranhas e que manda o irmão, né, plantar coquinho na esquina, né, usando uma linguagem bem, né, na verdade ela fala até outra coisa, né? É aquele sujeito que é espiritual, que participa de reuniões fantásticas, mas que, né, não tem condições, não consegue resolver, né, questões simples, né, da sua vida, com seu vizinho, por exemplo, né? Então esse é o espiritualoide, tá certo, amados? Eu não estou aqui dizendo que práticas, né, assim, vigílias, eu participei já de vigílias fantásticas, né? Orar no monte, quem que nunca foi orar no monte, né? Eu já fui, nossa, eu lembro que amava orar no monte, né? Não via a hora de chegar sexta-feira para a gente poder subir o monte e orar. A gente tinha essa prática tão gostosa, né? Uma vez até eu fui confundido como ovelha, sério. Eu tava um frio danado lá em São Paulo e eu tinha uma blusa que ela imitava pele de ovelha, né? Ela era uma blusa assim que era uma blusa grande, né? E eu gostava muito dela para ir no monte, porque ela ficava bem quentinha. Eu subi naquele monte, um monte de gente, a gente orando ali. E num dado momento eu me ajoelhei, né? Me ajoelhei ali, comecei a orar naquele, e me cobri com aquela blusa. Quando eu olhei, eu tinha um monte de ovelhinha ao meu redor. As ovelhas acharam que era uma delas. Eu fiquei muito feliz, né? Até falei, puxa, que bênção, né? As ovelhas. Só que de repente, quando eu olhei, tinha um bode na minha frente. E o bode, ele sacou que eu não era uma ovelha. Eu fiquei meio paralisado, desafiando aquele bode. Quando mais do que depressa, você não sabe o que aconteceu comigo. Este seminarista, na época eu era seminarista, levou uma chifrada de um bode. Ele avançou para cima de mim, aquele bicho tem uma cabeça dura. Ele bateu, eu caí de costa no chão, já repreendendo, porque bode é diabo, né? Eu já saio capeta, é a arma do diabo. Brincadeira, não fiz isso não. Eu poderia até ser um espiritualoide nessa hora, né? Falar, tá vendo, amados? Estava aqui orando e Deus mandou um sinal, mandou um bode que é o sinal do capeta, mostrando como a gente está aqui. Poderia até fazer isso, né? Mas não fiz. Eu entendi que eles me confundiram mesmo por conta da roupa que eu estava usando, né? E por que eu não vou no monte mais hoje, né? Pastor, por que você não vai no monte mais hoje? Você é contra o monte? Não, porque hoje eu sou pai de 2 crianças, né? Eu tenho um rapaz de 12 anos e uma garotinha de 4. E para eu subir o monte eu vou ter que deixar eles, ou eu levo eles junto. Só que eu não quero que eles passem frio lá em cima. Eu não sei nem se isso aqui é frio, né? Aqui é tão quente. Então, a vida mudou, né? Hoje eu tenho 40 anos, não tenho mais 20 e poucos, né? Então eu tenho 2 crianças, como que eu vou arrastá-las para o monte? Quer dizer que pelo fato de eu não ir mais no monte, eu sou menos espiritual? Claro que não. A questão é que a vida muda. Hoje eu faço as mesmas orações no meu escritório, na minha casa, né? Isso não me torna menos espiritual do que orar no monte. É isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Que a questão não é o lugar, que a questão não é a prática em si, que a questão não é o jeito que você desenvolve a atividade, mas a grande questão é a experiência sua com o Senhor. Madura, sincera, verdadeira, sem nenhum tipo de pirotecnia, de preocupação, de audiência com relação a quem está perto, mas sua e do Pai. Isso faz com que você prossiga por uma caminhada mais madura na sua fé cristã. Por isso que a pergunta, amados, que a gente deve fazer é exatamente essa aí, ó. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para a gente essa noite. Quem sou eu? Será que eu sou um sujeito espiritual, né, que preserva a minha espiritualidade, que busca a face do Pai, que entende que existe um universo espiritual, e existe? Eu sou uma testemunha viva disso. Já presenciei várias experiências místicas, espirituais, que não existem explicação. Eu posso tentar explicar usando uma série de critérios metodológicos, mas eu não conseguirei explicar para vocês, porque a única resposta que eu teria é: não sei, foi Deus que fez. Não consigo explicar isso para você. Então, não podemos negar essa realidade desse universo espiritual que nos rodeia,
né? A Bíblia fala sobre isso. No entanto, eu também não posso negar que eu vivo num mundo atômico, ou seja, cercado por essa matéria, né, que nos rodeia, que esse mundo existe uma série de leis, de consequências, e eu não posso, às vezes, usar uma como pretexto da outra, e por isso que eu preciso pensar sobre quem eu sou essa noite. Será que eu sou um sujeito espiritual, que preserva a espiritualidade e a sobriedade e a responsabilidade? Ou será que eu sou um sujeito espiritual e que uso a minha espiritualidade para endossar, para reforçar a minha irresponsabilidade, os meus devaneios, as minhas próprias vontades, o meu próprio ego? Porque isso que tem acontecido hoje na vida de muita gente. Muita gente boa hoje, até sincera, tem utilizado a sua experiência espiritual, a sua espiritualidade, não para glorificar a Deus, mas para satisfazer o seu ego, para cumprir as suas vontades. Eu chego lá na loja, já sempre uso esse exemplo, né? Chego lá na loja, eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho eu estava andando num carro branco. E eu acho que esse carro branco era um Cruze, um LTZ, aquele de teto solar. Eu chego lá na Tigrão, olha, procuro o vendedor, é o seguinte: eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, eu vou comprar esse Cruze aqui. E como que o senhor vai pagar? Deus proverá. Entendeu? Deus me revelou, Deus proverá. Então, eu não posso ter essa irresponsabilidade. Eu preciso filtrar os meus sentimentos. Será que esse carro branco era um Cruze ou será que era um Fusca? Né? Pode ser? Pode ser ou não pode ser? Por que tem que ser um Cruze? E por que não pode ser um Fusca, né, Daniel? O Fusca não vai levar no mesmo lugar que o Cruze? Vai demorar um pouco mais, vou passar mais calor. Mas em compensação, vou fazer muito mais barulho durante o caminho, né? Vai ser uma chalana, né? Então, amados, espiritual ou espiritualoide? Essa é a questão. Fiz um quadrinho, achei na internet um quadrinho bem bonitinho, né? Que mostra aí muito do que tem acontecido hoje, né? Essa questão aí, né? Sintoma, falta de fé. O espiritualoide vai dizer, obra do inimigo. O cristão mais sóbrio vai dizer, não ora, não lê a Bíblia, não lê a palavra, né? Sintoma, casamento em crise. O espiritualoide vai dizer, é obra do capeta, do Satanás. O cristão mais sóbrio vai dizer, não respeita o seu cônjuge, como que vai não ter crise no casamento, né? O sintoma, crise financeira. O espiritualoide vai dizer, obra do capeta, obra do inimigo. O cristão mais sóbrio vai dizer, gasta mais do que ganha, está em crise financeira. Sintoma, envolve-se em brigas. O espiritualoide vai dizer, é obra do capeta, é obra do Satanás, é obra do inimigo. O cristão mais sóbrio vai dizer, falta humildade, não tem humildade. Voltou ao vício, a obra do inimigo. Na verdade, talvez nunca tenha sido liberto, nunca buscou libertação. Essa é mais engraçada, né? Foi multado. Olha, eu estava andando por aquela rua e apareceu um soldado, um PM enviado de Satanás. Acho que não tem nenhum PM aqui hoje. Opa, desculpa aí. Opa, é brincadeira. Apareceu ali um PM enviado de Satanás e me multou. Sabe por quê? Porque eu preciso dar uma oferta maior, preciso repreender o devorador. Não, você precisa obedecer às leis de trânsito. Né? Você não pode passar no sinal vermelho, você não pode, né, deixar o licenciamento do carro atrasar. É por isso. Então, amados, tem muita coisa que acontece em nossa vida que muita gente atribui à obra das trevas. E tem coisa que é mesmo. Existem coisas que acontecem que são obra das trevas, para nos desestabilizar às vezes. Claro que existe. Existe um universo espiritual que nos afeta? Claro que existe. Não estou negando isso. Isso é verdade. Acontece com a gente.
Eu demoro muito tempo para perceber isso. Às vezes eu acordo meio irritadiço, meio chateado, com aquele coração, sabe, meio que inquieto e nervoso, e brigo com as crianças, e brigo com a esposa, não sei o que está acontecendo. E depois, a hora que eu fecho no meu quarto e começo a orar, eu começo a perceber que vou me acalmando, porque existe uma realidade, uma batalha, talvez espiritual ao meu redor, que eu não consigo ver, não consigo perceber, mas que me afeta de alguma forma, a ponto de me deixar inquieto. Então eu preciso consagrar minha vida a Deus, preciso colocar o meu coração diante de Deus para que isso aconteça. Existe, claro que existe. Não posso negar isso. Porém, eu também não posso negar que eu sou um ser humano dotado de responsabilidades e que nem tudo que acontece em minha vida é culpa das trevas, é culpa do Satanás. 90% das coisas que acontecem em minha vida às vezes é culpa minha mesmo. A culpa é sua. Não é a culpa do diabo. É nossa culpa. Eu não posso ser espiritualóide a esse ponto. E eu preciso buscar, né, uma maturidade, um crescimento espiritual para que eu consiga discernir tudo isso. E qual que é o meu padrão para isso? Esse texto fala sobre isso, né? Esse texto aí do livro de Efésios, capítulo 13, é um texto muito precioso da palavra de Deus. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura ou a estatura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Ou seja, qual que é o meu alvo? Qual que é a direção que eu preciso perseguir? Quem é o homem mais espiritual que já existiu na face dessa terra, senão o próprio Cristo? E Ele me chama exatamente para experimentar com Ele essa caminhada espiritual, imitando o que Ele fez, sendo como Ele foi, enquanto aqui Ele esteve, em forma humana, e sendo Ele o meu paradigma, o meu padrão, sendo Ele aquele a quem eu devo imitar em tudo, inclusive até na espiritualidade. Veja as orações de Jesus, orações simples, objetivas. Veja a forma como Jesus tratava as pessoas, tratava com doçura. Veja a forma como Ele tratava os fariseus religiosos que queriam derrubá-lo, com dureza, com verdade. Veja a forma como Ele lidava com as batalhas espirituais, com oração, com entrega. Veja a maneira como Ele enfrentou os desafios da sua própria vida, a cruz. Ele teve medo como qualquer outra pessoa. E naquele momento Ele quis até voltar para trás, mas Ele entregou para Deus a submissão. Se é possível, Pai, passa de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, sendo Jesus esse padrão de espiritualidade, de fé, é nele que eu tenho que me espelhar. E não nas ondas que acontecem todos os dias, e não no pastor A, no pastor B, no pastor C, no movimento C, B, A, sabe, nessas coisas todas que são mais ruído. E que muitas vezes servem para me confundir, para escandalizar até. Para escandalizar muita gente. Eu, como pastor, eu vivo isso, e às vezes quando eu vou conversar com alguém e eu me apresento como pastor para as pessoas sempre ficam com uma interrogação: mas espera aí, que hora que você vai pedir o meu dízimo? Que hora que você vai pedir o meu dízimo? Que hora que você vai querer expulsar o demônio do meu couro? Porque eu converso com as pessoas como ser humano, como pessoa, não como alguém que está num pedestal acima delas. Não, eu converso como amigo. E quando eu convido as pessoas para vir aqui na igreja, e elas perguntam: mas que roupa que eu vou? Né? Que roupa que eu ponho para ir lá? Põe qualquer roupa. Põe a roupa que você vai no mercado. Mas vá. E tudo isso acaba que, sabe, atrapalhando, sendo um ruído para que as pessoas experimentem aquilo que nós experimentamos. Que é a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Senhor Jesus, que é tão maravilhosa. E é isso que na verdade é aquilo que traz saciedade para a nossa alma. É aquilo que traz satisfação para a nossa alma. A gente pode ter um monte de coisa, alcançar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, mas se você cavar fundo na sua vida, você vai perceber
que o que traz muito mais sentido, muito mais satisfação e muito mais alegria é quando você foca a sua vida naquilo que Deus tem para você e naquilo que Deus é para você. Isso faz total diferença na sua caminhada. Daí, se você for um cara riquíssimo, você vai ser um cara riquíssimo com propósito. O propósito é servir a Deus. E isso vai trazer paz para o seu coração. Se você for um pobretão, você vai ser um pobretão com satisfação no coração. Porque você vai fazer isso servindo a Deus. E é isso que faz diferença na vida das pessoas. Tem um outro texto que eu achei bem interessante para a gente refletir aqui, que até eu conversei com os irmãos ontem sobre ele. É um texto muito importante aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se entendem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados, espiritualidade nesse texto tem tudo a ver com discernimento. O que é discernimento senão entendimento? O que é discernimento senão compreensão, senão a capacidade de entender as coisas? E quem tem essa capacidade, senão, como diz o texto aí, um homem espiritual, não um homem natural. O que é o homem natural? Eu li o texto no começo do culto, não sei se vocês prestaram atenção, o texto de Ezequiel 36, 26. O que Deus fala naquele texto? Alguém lembra dele ou não? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um novo coração, um coração de carne. E esse coração vai dar a vocês a capacidade de obedecerem às minhas leis e os meus estatutos, as minhas ordens. Portanto, amados, não adianta eu chegar para qualquer pessoa e querer ficar espiritualizando tudo. Não vai adiantar, porque ela não vai entender. É simples. Uma coisa pura essa. Não adianta eu chegar, olha, meu amado, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que era, que foi e que há de vir, tem um propósito na sua vida. Não vai adiantar isso. Eu vou ter que lidar com essa pessoa de forma amigável, natural, orando, para que Deus opere no coração dela também uma transformação para que, assim como eu, ela consiga entender uma realidade espiritual e consiga discernir o A e o B. E está aqui uma palavra que falta hoje no nosso meio, sabia? Falta hoje na nossa caminhada cristã discernimento, perspicácia, compreensão. A crentaiada hoje não discerne mais nada. É tudo misturado, tudo junto, tudo bagunçado. Não consegue, separar, não consegue ter aquela prudência. Sabe a prudência que Jesus diz lá em Mateus? Sejam prudentes como as serpentes. Sejam simples como as pombas. Então, nessa prudência que a espiritualidade me dá, eu vou saber lidar com as pessoas, respeitar as pessoas, amar as pessoas. O fruto do Espírito vai fluir da minha vida, e esse sim é o verdadeiro testemunho. Não adianta eu falar bonito e ficar espalhando aos quatro ventos que eu sou um sujeito espiritual, que eu sou um sujeito que estou assim com o Senhor Jesus, Ele fala no meu ouvido as coisas. Não adianta eu ficar falando isso para todo mundo e na hora de tratar o balconista da padaria, eu trato com arrogância, com desprezo. Na hora de lidar com as pessoas, eu lido com essas pessoas com aspereza, com falta de educação. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que as pessoas estão vivendo hoje? Uma espiritualidade que não faz com que as pessoas sejam amáveis, amorosas, perdoadoras, solícitas, verdadeiras,
Uma espiritualidade que faça com que as pessoas odeiem a mentira, odeiem a fofoca, odeiem o mal dos outros. Uma espiritualidade que não faz com que as pessoas desvistam as suas camisas para poder, às vezes, dar para um desabrigado. Que espiritualidade é essa? Que faz com que as pessoas sejam cada vez mais arrogantes, ao invés de serem humildes. Que espiritualidade é essa que não muda a vida dos outros? Que, pelo contrário, que começa a dar aos outros o direito de arbitrar na vida alheia. Eu sou espiritual. E como esse ser espiritual, você tem que tirar essa barba. Você está bom do jeito que você está. Entendeu? As pessoas acham que espiritualidade é isso. Essa capacidade de Deus mandou dizer para você, e é Deus nada! Charlatão, mentiroso, é você que quer. Tenha coragem de dizer isso. Tenha coragem de dizer que é você que está falando. Não é Deus que está falando bolhufas. É o seu ego, é o seu orgulho, é o seu coração enganoso. É Ele que quer. É Ele que quer dizer isso ou aquilo. Não é Deus. É você que é arrogante e coloca Deus no meio. Como tem gente assim? E como a gente precisa fugir disso? Como a gente tem que ser sóbrio? Se eu quero, eu quero. Eu vou fazer isso. É minha responsabilidade. Senhor, se o Senhor não quer que eu faça, então muda o meu coração. Daí Ele vai mudar o meu coração. Eu creio nisso. Ele fez isso tantas vezes em mim já. Tantas transformações no meu coração. Assim como nos seus. De vocês, quer dizer. Então, para encerrar, queridos, eu separei aqui alguns pontos aí para a gente conversar e encerrar. Primeiro eu já falei, Jesus, o mais espiritual de todos os seres humanos, né? Se existe alguém que é espiritual, é Jesus. E se existe alguém com o qual eu devo me preocupar, é com Jesus. No que diz respeito à caminhada. A caminhada. É isso que é. Porque no que se baseia a nossa fé? No que se baseia o nosso cristianismo? Não pode ser assim, olha, pastor, o meu cristianismo se baseia nas vezes que eu participei das assembleias da igreja. Ali sim eu vi como eu sou cristão. Não pode ser isso. Não, meu cristianismo se baseia todos os dias de manhã eu vou ali, tiro como é que chama aquilo? Aquela caixinha de promessa? É a caixinha de promessa? Eu tiro ali de manhã e eu leio aquilo, aí sim. É tipo um horóscopo gospel, né? Eu tiro aquele ali e pronto, está feito. Isso sim é o meu cristianismo. Não, o meu cristianismo se baseia... E daí começa um monte de coisa, né? Se eu fosse falar tudo isso aqui, ia ter um monte de coisa para falar. Porém, amados, o chamado de Jesus é exatamente o chamado da caminhada. Estou falando isso desde o primeiro domingo. Jesus teria a capacidade para chegar no Pedrão, o apóstolo Pedro, chegar e falar, Pedro, é o seguinte, vem e me segue. E eu tenho poder para tocar na sua testa e a partir de agora o seu temperamento está transformado. Eu sei que você é brigão, eu sei que você é grosso, eu sei que você é brabo, que você gosta de dar espadada nos outros. Inclusive já sei que você vai me negar. Inclusive sei também que você participa de um grupo político aí chamado Zelotes, que estão querendo derrubar o Império Romano na base da facada. Eu sei de tudo isso, Pedro, mas agora, pim, está mudado. Jesus tinha poder para fazer isso? Claro que tinha. Ele tinha. Assim como era com Judas. Ô Judas, você vai me negar? Vai me causar um prejuízo danado? Eu vou à cruz por sua causa, mas é o seguinte, a partir de agora, você está mudado. Toca na sua testa, faça essa oração forte, unjo a sua testa, enfim, passa nesse corredor aqui, nesse corredor de sal, ou nesse corredor de milagres, ou essas coisas aí tão legais, e a partir de agora você não é mais o Judas agora. Inclusive você vai sair até dos sicários, que o Judas ele pertencia a um grupo armado chamado sicários.
Sicário significa aquele que carrega o punhal curvo. Eles eram matadores. Eles matavam soldados romanos. Eles carregavam um punhal porque eles matavam escondido. O soldado estava lá, eles iam por trás e matavam. O Judas era desses. E daí, por isso que é sicário, ou sicariotes. Mas Jesus poderia mudar eles? Poderia. Mas qual foi a opção de Jesus? Qual foi? Vem e me segue. Na caminhada, a gente vai aprendendo. Na caminhada, a gente vai mudando. Na caminhada, a gente vai transformando. E estamos aqui. 2000 anos depois, mais de 2000 anos, ainda estamos caminhando, ainda somos discípulos. E o chamado para a nossa vida é exatamente esse: caminhar olhando para Ele, querendo ser igual a Ele, imitando a Ele e se relacionando com Ele, buscando a face dEle todos os dias. Tudo que eu preciso saber de Deus, eu encontro em Jesus. E em Jesus, a minha vida é transformada. Com 17 para 18 anos, eu conheci a Jesus. O pastor disse: alguém aqui quer conhecer a Jesus? E naquele dia eu pensei: eu acho que eu quero. Eu quero sim. Daí ele disse: você quer, então busque. E a partir daquele dia eu iniciei uma busca e nunca mais parei. Nunca mais. Já faz 23 anos isso. E estou aqui, continuando a caminhada, e a cada dia eu descubro algo fantástico, que é a presença transformadora dele, que transforma a nossa vida. Então, amados, qual que é o homem mais espiritual de todos? Jesus. Quem eu tenho que imitar? É ele. Quem eu preciso mirar? É nele. Ele é o tudo de Deus para a sua vida. Você quer mais bênção? Quem não quer, né? Eu quero mais bênção. Busque Jesus. Nele você vai encontrar todas as bênçãos. Você quer mais paciência? Você está muito sem paciência hoje em dia? Você não pode ver um cachorro na rua que te achar chutando. Se o sujeito dá uma fechada em você, você já desce do carro com um facão e vai dar uma faconada. Se precisa de mais paciência, busque Jesus. Nele você vai encontrar toda a paciência. Domínio próprio em Jesus. Se precisa de mais dinheiro, quem não precisa, né? Busque Jesus. Não que ele seja um Silvio Santos, não é isso. Mas com certeza, na busca, você vai aprender a lidar muito mais com o dinheiro. Tudo que nós precisamos de Deus está em Cristo. E tudo fora de Cristo não vai me acrescentar nada. Pelo contrário, vai me trazer sérios problemas. Então, amados, essa é uma verdade inviolável. Tem uma outra coisa importante aqui, eu até passei por cima dela, mas ela é muitíssimo importante e não tem como negociá-la. Ela é inegociável. Não existe espiritualidade verdadeira sem um coração transformado. Não tem essa. Se você não nascer de novo, se nós não passarmos por uma experiência de entrega, de devoção, de novo nascimento, onde eu olho para Deus e falo: ó Deus, sem o Senhor não dá. Não dá. Lembra? Não dá. Os mais antigos aí, né? Sem Jesus. Lembra, Paulo, dessa? Essa é das antigas, né? Então, sem Jesus não dá. A minha vida não faz mais sentido. E reconheço a minha falência, reconheço a minha incompetência, reconheço que para continuar vivendo eu tenho que passar por um processo de transformação, de conversão, de mudança, de renascimento. E nisso Deus vai tratando no meu coração. E nesse tratamento nós encontramos aí a palavra lá de João, capítulo 3. Olha, você quer ir para o reino dos céus? Então tem que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo, ô Nicodemos. Portanto, sem transformação de vida, sem conversão. Outro dia alguém me perguntou: pastor, qual seria, né, a forma melhor de compreender o arrependimento? O que é o arrependimento? É remorso? Não, arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma tristeza profunda? Não é tristeza profunda.
não é remorso, não é tristeza profunda. Então o que é arrependimento? Arrependimento é simples, é conversão. Eu estava indo para um lado e virei para o outro. E mudei a direção da minha vida, dos meus hábitos, dos meus pensamentos. O que norteava a minha vida antes era ganhar dinheiro, agora não é só ganhar dinheiro. Agora é outra coisa. O que norteava a minha vida antes era satisfazer o meu ego. Agora não é mais, agora tem outros objetivos. Agora Deus está na jogada. Mudou. Isso é conversão. E isso que vai trazer transformação para a minha vida. Agora, o que as pessoas querem hoje em dia? Elas querem uma espiritualidade, dons, talentos. Elas querem uma experiência gospel, um arrepio profundo na alma, aquele que arrepia até os cabelos, menos os meus. Né? Vai chegar. Né? Então, profetizo, já que estamos falando de espiritualidade, eu profetizo que você vai chegar nesse nível de calvície. Né? Tá ali, tá chegando. Então, amados, as pessoas querem essa festa toda, mas não querem a transformação. Eu quero falar em línguas estranhas, mas eu não quero deixar de ser uma língua venenosa que afeta a vida dos outros. Né? Eu quero ter o dom de curar. Eu curo as doenças, mas eu não quero ter o dom de curar as minhas próprias feridas interiores e a das pessoas que estão ao meu redor, para de machucar elas com as minhas palavras, com os meus atos. Eu quero ter o dom de profetizar as maravilhas de Deus, mas eu não sou capaz de profetizar um bom dia para o meu vizinho. Oh, bom dia, vizinho. Mas nem isso eu falo. Eu quero profetizar as nações, mas eu não falo bom dia para o vizinho. Então, essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade que não acompanha uma transformação. Tem muita gente mau caráter, sabia? Mau caráter. Não se iluda. Tem muita gente mau caráter que é profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Que lesa, que engana, que usa a fé para manipular os outros, porque é mau caráter. Porque a sua espiritualidade não dialoga com a transformação de coração. Tome cuidado com essas pessoas. Elas machucam muita gente. E muita gente hoje não quer saber de igreja por causa dessas pessoas. E que você e eu não sejamos uma dessas. Porque a Bíblia diz que ai daquele que fizer com que um desses meus pequeninos tropece. Jesus dizendo, seria melhor que ele amarrasse uma corda no pescoço, uma pedra na outra ponta e se jogasse num rio. Forte. Vem Jesus falando um negócio desse, né? E ele falou. Tá bom pra você? E para encerrar, amados, espiritualidade é isso aí, ó. É simples. Espiritualidade é o discernimento que define a minha voz e a voz de Deus. Parece tão simples, né? Ah, é simples. Mas não é tão simples assim, né? É aquela coisa que eu chego e eu quero muito. Tá aqui o... Como o Daniel é meu amigo e estamos perto aqui, eu vou usar você como exemplo, Daniel. Tá aqui o Daniel e ele fez alguma coisa que me deixou chateado e eu tô ali, eu falo, quer saber? A Bíblia ali diz que faz isso, e eu tô sentindo no coração e eu vou chegar lá e porque tem que falar a verdade para ele, porque eu sou um profeta de Deus e ó, chego lá e pau, porrada no Daniel. Deus mandou dar porrada nele. Não porrada de fato, né? Mas falar uns impropérios para ele. Só que o que é espiritualidade? É eu entender que essa não é a vontade de Deus. É eu orar. É colocar diante do Pai essa questão. Puxa, Pai, fiquei chateado com o Daniel. Ele falou aquilo para mim. Queria tanto dizer um monte de besteira para ele. Ele merecia ouvir. Eu vou fazer isso. E daí eu vou digerindo isso em oração, sabe? Vou colocando isso diante de Deus. Até o ponto de chegar e olhar para ele. Como é que você está? Tudo bem? Graça e paz.
sem porrada. Quer dizer, a minha vontade era meter-lhe a porrada. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que eu perdoe como quem? Jesus perdoou. Que eu ame como Jesus amou. Que eu caminhe como Jesus caminhou. Então, a minha vontade é chegar e, sabe, sair daqui hoje, ir lá pro Riad. Amo no Riad. Chego lá no Riad, chego lá e mando descer. O que tem o mais caro aí no seu cardápio? É esse mesmo. Põe aí. A minha vontade é chegar lá e fazer isso e pegar o meu celular e tirar uma foto e postar no Facebook, no Instagram, no Orkut, né? E postar lá que hoje está tendo sofrência, comidinha simples para nós, sabe essas coisas. A minha vontade é fazer isso. A minha vontade é querer mostrar para todo mundo o quanto eu sou bem, quanto eu sou uma bênção, quanto eu estou podendo. Essa é a minha vontade. Daí eu acho que Deus quer isso para mim. Daí o que é a espiritualidade? É eu discernir que essa é a minha vontade. Que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. É eu que quero isso. Então se eu chegar aí, eu fui, ué. Vou pagar em 10 vezes. O problema é meu. É minha responsabilidade. E se a vontade de Deus for, que é o que vai acontecer, inclusive, a não ser que algum irmão faça um convite aí, mas né, o que vai acontecer de fato é que sobrou o almoço. Sobrou almoço hoje. E eu vou comer isso daqui a pouco. Tá gostoso, eu vou esquentar ali e comer, vai ser uma bênção. E não preciso postar também isso, nem para dizer olha como eu sou humilde, porque a gente até nisso é enganoso, né? Eu chego lá e pego aquela panelinha toda quebradinha, né? A pior panela e posto ali. Hoje o Senhor proveu o alimento, amanhã eu não sei. Daí a turma, coitado do pastor, vamos dar uma força pro pastor aí que tá bravo o negócio lá, hein? Né? Quer dizer, amados, discernimento, espiritualidade é discernimento. É eu entender o que eu quero, que às vezes não é o que Deus quer. A minha vontade às vezes vai contra a vontade de Deus, essa é a verdade. Porque a minha vontade, presta atenção, a minha vontade, ela sempre vai querer me exaltar. A minha vontade sempre vai querer me trazer conforto. A minha vontade sempre vai querer fazer com que eu seja servido. Essa é a minha vontade. A vontade de Deus é o contrário. Geralmente, ela é sacrificial. Como a de Jesus. É em favor do outro. A vontade de Deus é essa, aliás. Falei errado. A vontade de Deus é que sempre eu saia da minha zona de conforto. Eu estou muito bem instalado, sentadinho, com meu controle remoto na mão. Pronto, tá tudo certo. É só mudar de canal. E fico aqui na bênção. Mas daí vem aquela inquietação. Vá na direção do outro. Eu deixo o meu controle e saio da minha zona de conforto. Portanto, amados, espiritualidade tem a ver com discernimento. Espiritualidade tem a ver com essa humildade profunda, com um amor profundo. Espiritualidade tem a ver com essa caminhada com Jesus. E não aceite rótulo. Tem muita gente que vai querer rotular você. Tem muita gente que vai olhar para você e vai falar assim, mas você não tem cara de espiritual, não. Pelo contrário, eu acho que você tem cara de não crente. Você não tem cara de espiritual. Vai fazer que nem... às vezes eu dou os exemplos do que acontecem comigo, não é para me gabar não, tá, gente? É para dar exemplo para vocês. Estou só exemplificando. Eu chego no restaurante lá e sempre a mesma música tocando, sempre as mesmas músicas, sempre no restaurantezinho que eu ia lá, até que um dia, e era música gospel ainda, mas sempre as mesmas, e daquelas ainda que eu não gosto, sabe, daquelas que tem sabor de mel, que a minha vitória vai fazer você se arrebentar todo, sempre essas, né? E daí até que um dia eu cheguei lá e
estava tocando uma outra música. E eu elogiei. Falei, puxa, que bom que mudou o repertório. Que bom que você mudou a música. Daí veio a moça que sempre atendia a gente, fez amizade. Ah, que bom que você gostou. Quem sabe assim você não se converte. Né? Ela não imaginava que eu era pastor, né? Quer dizer, as pessoas rotulam a gente. Rotulam a gente. Não deixe ninguém rotular você. Porque você não fala do jeito adequado, porque você não se veste do jeito adequado, porque você não vai no monte, porque você não ora do jeito A, do jeito B, porque você não faz o ritual A, o ritual B, porque você não aceite isso. Sabe por quê? Porque espiritualidade é muito mais que isso. Está acima de tudo isso. Espiritualidade é a sua caminhada com Jesus. Ponto. E isso, homem nenhum pode julgar. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Quero chamar aqui à frente. Não sei se é a ver, quem que vai ver? Você vê. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja comunicando a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Trazendo a verdade da Tua palavra aos nossos corações. Nos enchendo, Pai, desta força, deste vigor espiritual. Para que cada vez mais sejamos pessoas sensíveis à Tua voz, ao toque do Teu Santo Espírito. A direção do Senhor para as nossas vidas. A voz do Senhor que vem como uma brisa suave em nosso rosto, assim como foi com Elias, Pai. Naquela caverna no Monte Horebe. Faz isso em nós, Paizinho. Que exista uma sensibilidade profunda em nosso coração, Pai, para entendermos a nossa vontade e a Sua, Pai. Para renunciarmos muitas vezes às nossas vontades, para que a Tua prevaleça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz de nós pessoas profundamente espirituais. Mas não nos deixe, Pai, não nos deixe sermos enganados pela arrogância, pelo orgulho, pela falta de compreensão, pelos rituais, Pai. Nos livra de tudo isso, Senhor. Nos livra, Pai, de sermos espiritualoides, que vê o diabo em tudo, que vê as trevas em tudo, mas que não consegue ver o erro de si mesmo. Nos livra disso, Pai. Nos livra, Pai, de darmos mau testemunho, porque somos arrogantes, perversos. Nos livra, Pai, de tudo isso. E faz com que cada vez mais estejamos buscando a Tua face, rendidos à Tua vontade e entregues aos Teus propósitos. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.